Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui comigo nessa aula. Eu vou dar uma aula de como vocês criarem alguns banners e terem sucesso aí na combinação de cores para deixar tudo muito mais atrativo. Eu me chamo Camila Barros e eu sou uma apaixonada por essa parte da criação. Eu, há 11 anos, encontrei a oportunidade de trabalhar com a criação de conteúdo, de imagem, de documentos na empresa de software onde eu trabalho. Eu faço toda a padronização de manuais, tutoriais, arquivos de ajuda e qualquer documento final que vá chegar até o cliente. E nessa aula eu separei algumas dicas preciosas para vocês terem aquele pontapé inicial para ajudar no ponto de partida na criação de vocês, tanto para criações virtuais como para criação de arte impressa, né? E aí, com as dicas que eu vou dar, vocês vão saber como combinar cores, como utilizar contraste, alinhamento, para deixar o material de vocês sempre muito interessante para quem vê, para realmente chamar a atenção aquilo que vocês querem passar para o observador. Eu sei que o tempo é bem curto, porém, com as dicas que eu vou passar para vocês, com alguns princípios básicos, já é possível, então, criar conteúdos muito interessantes, que tenham uma boa qualidade, uma boa aparência, né? E ainda deixar tudo muito organizado para quem vai estar vendo. Então, eu espero que vocês gostem. Então, bora lá para começar. E nós vamos começar a nossa aula falando sobre cores. A escolha da cor certamente é algo que gera muita dúvida na hora de iniciar um projeto. A teoria das cores é algo muito abrangente e muito complexa. Porém, eu vou dar uma breve explicação do que é um círculo cromático. A compreensão de como ele foi criado e de como utilizar ele vai tornar a decisão de vocês na hora da escolha das cores algo muito mais prática e muito mais fácil, pois vocês já vão saber combinações que certamente vão funcionar bem juntas. E aí tudo vai começar com as cores primárias: amarelo, vermelho e azul. E o que são essas cores primárias, né? São cores únicas, tá? Ou seja, são cores que a gente não consegue reproduzir com a mistura de outras cores. Por exemplo, se a gente pegar a cor azul e misturar com o amarelo, nós vamos originar na cor verde. Porém, não existe combinação que faça a gente conseguir reproduzir a cor azul. Então, ela é uma cor única. Então, nós temos as cores amarelo, o vermelho e o azul, que são únicas. E para explicar, então, um pouquinho como que essas cores originaram o círculo cromático, eu vou reproduzir em tela uma animação, né? Como o círculo vai ser criado a partir dessas três cores. Então, assim, ó, nós teremos um círculo com 12 divisões. As cores primárias, elas vão ficar distribuídas, então, relativamente no meio de cada parte. Então, ó, primeiro nós vamos ter o amarelo, após o vermelho e o azul. Então, as cores primárias estão posicionadas no círculo. E aí vem, então, a mistura do azul com o amarelo, nós teremos o verde. A mistura do amarelo com o vermelho, nós teremos o laranja. E a mistura do vermelho com o azul, nós teremos o roxo. E para finalizar, ou completar o círculo, vem as cores terciárias, que também é a mistura em partes iguais das cores que estão lado a lado. Aí, continuamos a mistura, nós teremos ali um amarelo mais alaranjado. Aí, após um laranja mais avermelhado, aí vem o cor-de-rosa ou magenta. Depois, nós temos ali um azul mais puxado para o roxo. Aí, vem um azul bem claro, um azul turquesa. E aí, a gente finaliza num verde mais amarelado, um verde-limão. Então, aí, para vocês verem, este é o círculo cromático completo.
E aí agora vem a parte legal, a parte em que a gente utiliza esse círculo para fazer as combinações que vão funcionar juntas. Agora que a gente já entendeu o que forma esse círculo cromático, nós vamos falar um pouquinho da relação das cores. Com essas 12 cores básicas, nós podemos criar combinações que com certeza elas vão trabalhar bem juntas. E agora outro detalhe interessante. A cor preta, na verdade, é a combinação de todas as cores e a cor branca é a ausência de cor. E o círculo cromático com o qual a gente tem trabalhado, ele está trabalhando apenas com a matiz, ou a cor pura, como a gente fala. Com essas cores matiz, a gente pode aumentar o círculo e adicionar muitas cores. Então, por exemplo, a cor pura é a cor matiz. Quando a gente acrescenta o preto, a gente vai criando uma sombra. E quando a gente acrescenta o branco, a gente acrescenta um pouco de luz. Então, quando a gente pensa no círculo, tudo que tem mais ao centro do círculo é o que vai ter mais branco. E aí, tudo que a gente vai acrescentando mais preto, ou mais sombra, é o que vai ficar nas extremidades do círculo. E aí, a gente ganha uma infinidade de cores para trabalhar. Fica bonito, né? Então, vamos continuando. E agora a gente vai chegar na parte interessante de como combinar essas cores. E eu vou começar falando, então, pelas cores complementares. O que são as cores complementares? A gente analisando o círculo cromático de frente, sempre que a gente escolhe uma cor, a cor complementar é aquela sempre o oposto dela. E por elas serem tão opostas, funciona muito bem. Então, principalmente quando a gente utiliza uma cor como uma cor principal e a outra como um detalhe. Então, a gente vai ter as cores complementares, o azul e o laranja, o vermelho e o verde, o amarelo e o roxo, o verde de mão e o violeta, o roxo azulado e o amarelo alaranjado, e aquele aqua, aquele azulzinho bem claro, com o vermelho alaranjado. Então, essas todas são as cores que são opostas no círculo e que vão funcionar bem, então, com uma cor de destaque, a outra um detalhe, né? Elas com certeza funcionam bem juntas. E aí eu vou mostrar que essa combinação, ela é utilizada em tudo na vida. O pessoal utiliza ela na moda, utiliza ela no design, ele utiliza ela na arte. Então, se vocês começarem a reparar, vocês vão ver essa combinação em quase tudo que vocês veem na internet, na rua, então, em tudo que é publicidade. Comecem a reparar. Eu vou dar alguns exemplos famosos. Vamos falar de arte, né? Van Gogh, se pintava seu autorretrato, ele usava muito a combinação de azul e laranja. Sem falar, né, nas logomarcas famosas que eu tenho certeza que vocês conhecem. E esse foi só o exemplo da combinação com azul com laranja. Então, vocês têm 6 combinações de cores complementares. Então, comecem a reparar que vocês vão ver essa combinação em muita coisa famosa por aí. E aí, dando continuidade, agora a gente vai falar de uma combinação chamada tríade. A combinação de tríade são combinações de 3 cores equidistantes. Ou seja, encontram-se exatamente na mesma distância dentro da roda de tonalidade. Essa combinação são cores muito agradáveis e elas também se dividem em primárias, que é a combinação do vermelho, do amarelo e do azul. Essa combinação, se vocês repararem, ela vai ser muito utilizada na criação de conteúdo infantil. Vocês vão ver muitas combinações dessa tríade para esse público, né? E aí também temos a tríade secundária, que é formada pelas cores verde, laranja e roxo. Essa já é uma combinação que não é muito vista, porém, ela também funciona, ela é muito harmônica. Todas as tríades, exceto a primária, ela tem cores muito básicas que se unem. Por esse motivo que a harmonia delas funciona muito bem.
E aí ilustrando um pouquinho o que são, né? E aí ilustrando um pouquinho como é que é feita essa combinação de 3 cores, né? A gente faz esse triângulo e aí vê as cores que estão ali naquele eixo. Aí vamos ter ali as primárias, ó, o vermelho, o amarelo e o azul, que a gente falou que é aquela que as crianças vão se sentir mais atraídas. E aí rodando o círculo, ó. Opa, passei um pouquinho. Vamos voltar. Aí temos as secundárias, ó. O verde, o laranja e o roxo. Aí podemos continuar a combinação, né? A gente tem ali o rosa, aquele aqua, né? Aquele verde, aquele azul mais esverdeado, aquele bem claro. E ali o amarelo mais alaranjado. E aí vocês podem continuar aí testando essa combinação de tríades. E ainda falando então de combinação de cores, a gente chega na combinação de cores análogas. As cores análogas são combinações de cores próximas uma das outras no círculo cromático. Aí não importa se uma, duas, 3 cores que serão combinadas. Elas vão compartilhar subtons, o que vai tornar uma combinação muito harmônica. Então, aqui o exemplo da tríade de cores análogas. Então, aí dá pra perceber, então, que aí começa com um tonzinho de amarelo, aí vai acrescentando um pouquinho de vermelho, vai ficando mais alaranjado, e aí pra dar o contraste, tem um laranja mais forte. E aí um outro exemplo é de uma outra arte que segue esses mesmos padrões de subtons, que é um banner de uma cafeteria. Também dá pra ter ideia de como trabalhar usando a tríade de cores que são laterais, né? Que vai se somando um pouquinho de tom para dar esse tom mais suave na arte. E eu não posso terminar a minha explicação sobre as cores sem falar um pouquinho sobre impressão versus o que vemos em tela. E por que eu preciso falar disso? Porque há 2 modelos importantes de saída de cores, que é o RGB, significa Red, Green, Blue, que é na vermelho, verde e azul, e o formato CMYK, Cyan, Yellow, Magenta e Black. E aí, o que é o mais importante na hora de pensar qual formato escolher, né? Então, vamos pensar assim, o RGB é para artes que vão ser vistas em telas, como, por exemplo, computadores, celulares, televisores, publicações na internet. Pois esses dispositivos permitem que você veja muito mais brilho, muito mais cor, muito mais iluminação e uma variedade imensa de tons do que na impressão. Então, a impressão, ela utiliza o formato CMYK. Então, para projetos impressos, CMYK, já que a impressora ela não tem todo esse poder na hora de fazer, na hora de transferir a sua arte para o papel, né? Ela não vai conseguir liberar toda aquela iluminação que a gente consegue ver em tela, por exemplo, aquelas cores neon, ela não vai conseguir transferir para o papel a mesma iluminação que a gente consegue ver em tela. Então, sempre pensem na hora de escolher qual formato ideal para vocês. Se for, então, para telas, sempre escolham RGB, que é que vocês vão ter, então, aquela infinita opção de brilhos e tons, que já na impressão vocês não vão conseguir ver. Então, impressão CMYK. E agora a gente vai falar de 4 componentes. 4 componentes que vão ajudar vocês muito na hora de criar, que é o contraste, o alinhamento, a repetição e a proximidade. O contraste é uma das formas mais eficazes de aumentar o interesse naquilo que vocês estão criando. Faz com que o observador olhe para o conteúdo. Ele cria uma hierarquia entre os elementos. E a regra mais importante para o contraste é lembrar que para ter contraste precisa ser forte. E não tenha medo de fazer isso.
O contraste é criado quando dois elementos são diferentes. E se esses elementos forem pouco diferentes um do outro, um não vai chamar atenção em cima do outro. Pode gerar um pouco de conflito ali de quem está observando o conteúdo, o material que vocês criaram, de que é o realmente mais importante ali. E o contraste ele pode ser criado de diferentes formas. Você pode utilizar uma fonte grande com uma fonte pequena, uma fonte mais graciosa, com um estilo de fonte mais antigo, ou com uma serifa, ou com um negrito. Você pode trabalhar com uma linha fina, com uma linha mais grossa. Você pode também usar as cores, uma cor fria, uma cor fria com uma cor quente. Uma textura mais suave com uma textura mais áspera. Aí também pode usar um elemento horizontal, um elemento vertical, como uma coluna, por exemplo. E também pode utilizar a imagem, uma imagem bem grande, uma imagem menor. E aí também nós temos o alinhamento. Os elementos podem ser uma conexão visual com o conteúdo que você está colocando ali na hora de criar o seu panfleto. Então, você pode alinhar textos, imagens, e isso vai tornar o material de vocês bem mais sofisticado. E aí falamos também de repetições. Então, e aí nós falamos de repetição. Repetir elementos na página, como formas, texturas, espaçamentos, aumenta a organização e deixa tudo muito mais fortalecido. E aí também entra a parte de proximidade. Itens relacionados, quando agrupados, então vão ficar muito mais organizados para quem está olhando. Não vai deixar dúvida de que aquilo pertence àquele grupo. Que é quando eles estão próximos, eles se tornam uma unidade. Isso é bom porque quem está observando não vai ficar confuso na hora de ler todo o conteúdo da página. E aí, sabendo um pouco disso, eu vou mostrar mais na prática. Eu vou mostrar em tela como a gente vai criar um panfleto. Eu vou pegar um modelinho pronto, que tá meio bagunçado, e a gente vai organizar ele. Vocês vão ver que no final, tudo faz mais sentido e fica muito mais bonito. Vamos lá? Então, toda essa teoria que a gente viu é para a gente aplicar agora, que é o objetivo da nossa aula de criar folder, panfletos, banners, né? Falando um pouquinho de que é um flyer. Flyer é a mesma coisa que um panfleto. E esses flyers, esses panfletos são muito divertidos de criar, porque eles podem nos livrar de qualquer amarra. É uma ótima oportunidade de se aventurar e realmente chamar atenção para si. Não sei se vocês já perceberam, mas os panfletos competem com todo tipo de lixo que tem por aí. E em seguida vocês devem encontrar esses mesmos panfletos pendurados em murais, espalhados aí por balcões de loja, para realmente chamar a atenção de quem passa. Um panfleto é o melhor lugar para você usar aquela fonte mais bizarra, aquela fonte mais divertida, diferente. E uma outra dica é vocês fazerem experiência durante a criação. Utilizar aí uma imagem, uma fotografia, pelo menos 2 vezes maior que vocês haviam planejado no início. Ou quem sabe utilizar um título. Em vez de deixar um tamanho 24, tenta 400 pontos. Ou então tente algo mais minimalista. Que tal você colocar uma linha atravessada com um tamanho 10 e colocar só um texto simples? Tudo que vocês fizerem que fuja do normal tem a tendência de chamar mais a atenção. E esse é o objetivo quando a gente cria uma arte dessas, né? É realmente chamar a atenção de quem está passando. E a criação desse flyer pode ser feita em diversos tipos de software que temos hoje no mercado disponível. Cada um desses softwares tem o seu recurso específico, porém todos eles trabalham de uma mesma forma. Vocês vão ver que há muita semelhança entre eles. O que é importante, indiferente do software que vocês forem utilizar, é tentar aplicar um pouquinho dessas dicas que a gente viu no decorrer da aula, de cores, alinhamento, contraste, enfim, vamos recapitular tudo quando a gente for para a prática. Eu irei utilizar um software pago, é um software da Adobe chamado Illustrator. Quem tiver interesse em utilizar esse, eu sei que a Adobe disponibiliza uma versão de avaliação durante 7 dias.
Então, para quem quiser testar, eu vou deixar o link do site da Douglas para vocês baixarem essa versão de demonstração. Então, vou frisar novamente que o importante não é o software utilizado, e sim tentar aplicar toda a técnica que a gente viu. Então, fica a dica. Então, aqui esse é o software que eu vou utilizar. O que eu vou mostrar para vocês? Esse aqui é um banner que foi criado, né? Então, se vocês repararem, não tem nada que chame muita atenção, tá tudo meio apagado, tem uma imagem ali bonita, mas aí a gente vai melhorar ele com as dicas que a gente já viu. Então, se vocês repararem, as cores dominantes dele tem o branco, que é a ausência de cor, aí tem ali um verde, que tá bem clarinho, e um amarelo. Aí tem ali e a foto ali, que também tem esses mesmos tons de amarelo e verde. O que eu vou começar fazendo, né? Então, como a gente falou de cores. As cores, elas são aquelas do círculo cromático que estão lado a lado, né? Que são cores análogas. Que é o verde e o amarelo. Só que esse verde, ele não tá contrastando muito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nele é escurecer, ou seja, acrescentar um pouco de preto. Então, eu vou clicar no meu fundo, ó, ele tá verde claro. Eu vou dar uma escurecida nele. Vou dar ok. Tá? Então, já deu um pouco mais de contraste com as letras brancas. Agora, outra dica que nós vimos, né? Sobre a imagem. Vamos tentar colocar uma imagem de destaque. Aí eu vou selecionar essa imagem e vou aumentar ela. Então, agora, ela tá uma imagem muito maior. Claro, ainda tá muito bagunçado. O que eu vou fazer, então, com essas letras aqui? Vou tirar elas e vou botá-las para baixo. Vou deixar aqui ao lado por enquanto. Aí aqui tem os componentes gráficos. Quando a gente fala em alguns componentes gráficos, a gente fala em repetições, né? Para deixar tudo mais bonito. O que eu vou fazer? Eu vou mudar essas repetições, ó. Vou dar um destaque aqui, ó. Dar um detalhe na imagem. Vou copiar ele. Eu vou girar 90 graus. Ele vai ficar de ladinho. Eu vou botar ele aqui, para dar um detalhezinho também para essa parte do banner. Aí aqui a gente tem o nome do café, né? Café Premium. Eu vou centralizar. E aí essa fonte está muito quadrada. Eu vou selecionar ela e venho aqui, ó, e mudo a fonte. Aqui eu consigo ir testando. Ó. Ó, aí eu não gostei do encaixar, eu posso ir testando, ó, cara. Prêmio. Posso aumentar ela um pouco. Aí vamos ver como vai ficando. Aí vem aqui, venha tomar um café e trocar umas ideias. Eu vou diminuir essa frase. Vou botar aqui, ó, para complementar o título desse banner. Também posso vir aqui e escolher alguma outra fonte, se eu quero ela negrito. Aí ali tem o horário de atendimento. Também estava tudo muito misturado, né?
fazer assim, deixa eu tirar esses componentes do café e vou colocar o horário de atendimento. Então, a gente vai deixar ele com um espaçamento, porque ele não vai fazer parte desse título, né? Ele é outra unidade. Então, a gente vai deixar ele com um espaçamento para não ficar dúvida que aquilo não pertence ao título do nosso banner. Só que ainda está muito desproporcional. Então, eu vou diminuir a fonte. Eu vou diminuir. Vou colocar um destaque, vou botar um negrito. Vamos ver como ele ficou. Ó, um negrito. Deixar ele alinhado ao centro, que são as questões de alinhamento. Aqui eu vou botar os ícones das redes sociais. Também meio juntinho, né? Que é o horário de atendimento, redes sociais. Aqui tem o internet liberada. A gente pode aí criar um destaque para essa internet liberada. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma. Vou criar um círculo. Vou botar um círculo. Vou botar o círculo aqui, ó. Ficou muito grande, eu vou dar uma diminuída. Aqui, nesse componente. Deixa eu dar uma afastada. Aí, o que a gente pode fazer? Já que aqui a gente tem um outro tomzinho de amarelo, a gente pode aí aproveitar ainda essas cores, ó. Eu vou pegar aqui, ó, meu conta-gotas e vou pegar um tomzinho de amarelo. E vou pegar um outro círculo. Aí, esse aqui eu vou deixar, ó, branco. E vou colocar ele sobreposto. E aqui, então, eu vou diminuir a internet liberada. Vou deixar centralizado. Eu vou botar aqui. Só que aí eu vou usar um tom de preto. Vou aumentar mais um pouquinho. Ou seja, é um atrativo, ó. E também eu posso selecionar e achar alguma outra fonte que eu goste mais. Vou deixar essa mesmo. Aqui temos o logo. Então, como o logo é algo que também a gente quer chamar atenção para nossa marca, eu vou colocar ele aqui em cima, no canto. Vou colocar ele aqui em cima, no canto superior direito. E aqui embaixo, então, é algumas propagandas do café. Vou deixar elas aí aqui, alinhadas. Na barra inferior. Aí, olhando aqui, vocês já percebam que já deu outra cara, né? E aí, aqui eu achei que tá faltando alguma coisa. O que eu posso fazer? É a questão da repetição. Eu posso usar aqueles mesmos componentes gráficos, ó. E acrescentar algum detalhe.
E aí, gente, o que acharam? Então, a gente viu um pouquinho de tudo que a gente estudou, que é a questão de cores. A gente usou cores análogas, que estão ali uma ao lado da outra no círculo cromático, porém a gente acrescentou um pouquinho de preto para dar o contraste. A gente falou, então, dos alinhamentos, espaçamentos, né? Então, onde ali o título e o subtítulo estão próximos, o horário também. E aí, a gente deu destaque para o que a gente queria. Colocou uma foto que chamasse mais atenção e colocou alguns componentes gráficos repetidos ali para dar aquele detalhe a mais e deixar tudo muito mais bonito. E aí, gostaram? E aí, para não deixar dúvida, então, que faz a diferença, que tal aqui na tela o antes e o depois? E aí, agora uma dica do que não fazer. Não coloque tudo dentro de quadros. Permita que o alinhamento crie por si só esses quadros. Utilize, então, os espaçamentos, para que esses espaços determinem os elementos que compõem aquele conteúdo, aquela relação. E aí, faça agrupamentos por coisas que são a mesma unidade. Então, eu vou deixar ali em tela um exemplo errado e algo mais limpo, onde os próprios espaçamentos estão fazendo a diferenciação do que é o conteúdo. E recapitulando, então, tudo que nós falamos, tá? Um dos principais problemas na criação desses panfletos é a falta de contraste. É a forma como são apresentadas as informações e a hierarquia delas. O que quer dizer isso, né? A tendência é que a gente acabe fazendo tudo muito grande, sem um foco de atenção. Então, se tudo for grande, nada vai realmente chamar a atenção. Um ponto de foco forte para organizar as informações é o guia do olhar. É a dica para quem vai estar olhando a sua arte, que ele consiga, então, ler todo o conteúdo, sem ficar cansado daquilo tudo muito grande, aquela coisa sem atenção, sabe? Então, recapitulando, crie um ponto de foco. Coloque algo gigante, uma foto, uma fonte. Então, se quiser que alguém leia teu conteúdo, essa é a principal dica. Segundo, use os subtítulos que contrastem. Depois de um ponto de foco forte, grande, use de subtítulos fortes em termos visuais no que eles querem dizer. Pois é uma forma rápida da pessoa que vai estar passando o olhar já entenda de cara a finalidade daquilo que você criou. O alinhamento, né? Então, tente também alinhamentos corajosos. Em vez de centralizar tudo, coloque tudo à direita, tudo à esquerda. Também é legal testar essa forma diferente de apresentação. E aí, aproveitando para explicar a diferença de um banner, quando falamos em banner, os princípios de criações, eles seguem os mesmos que nós já falamos nessa aula. É para exposição de um local, é para chamar a atenção do leitor. Diferente do folder, do panfleto, é uma peça publicitária de bastante valor. Ela é muito utilizada em pontos de vendas, em estabelecimentos. E os princípios da criação, como eu falei, são os mesmos. A única coisa que você vai ter que ter cuidado é quando for criar um documento, saber as dimensões, então, que eles precisarão ter. Sempre na hora de criar o formato, ver as questões de sangrias. O que é que você tem que pensar? Quando você criar uma arte para ser uma arte grande, provavelmente vai ter uma margem de corte. Então, você vai ter sempre que pensar em deixar um pouco sobrando dos lados para que, por exemplo, não corte o endereço ou não corte uma palavra. Tem sempre que pensar nisso. Normalmente as gráficas já orientam você certinho de como deixar ou qual valor deixar nessas margens de corte. E aí eu acho que terminamos por aqui. Eu não vou falar agora em vídeo, mas no material eu deixei algumas dicas de programas para celular, para quem quiser criar alguma arte rápida. E também tem dicas de onde vocês baixarem na internet fontes legais para o computador de vocês.
Então eu deixei ali umas 2 fontes gratuitas para vocês se divertirem com uma fonte mais linda que a outra. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado todas essas dicas. Um até breve e um muito obrigada. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.